Olá, meus amigos, aqui quem vos fala é Eduardo Morato, dos Buscadores de Energia, e hoje em grande companhia com o nosso amigo Reinaldo Schaen, grande entusiasta dos minerais, da parte física, da parte energética, e o gostoso de hoje vai ser a questão dos livres pensadores, Schaen. Pode ser assim? Com certeza. Vamos deixar soltar a nossa conversa. Muita gente tem curiosidade dos minerais, da pedra do signo, da energia do cristal. E hoje nós vamos humildemente tentar explanar para vocês um pouco da nossa vivência, né? Da nossa teoria, das nossas leituras, do que a gente vivenciou no dia a dia, às vezes como terapeuta, às vezes como curioso. Então a ideia hoje, pessoal, não é pregar. Bem ao contrário, hoje é trazer esse aspecto da curiosidade, porque nós também somos curiosos, somos buscadores e queremos também entender. E tem muita coisa que a gente vai entender ainda, né, Schaen? Cada cristal traz uma nova lição. Então, você sabe que a gente trabalha com cristal e tem cristal que chega até mim e fala assim, mas espera aí, que cristal é esse? Que energia que ele te traz? Porque tem a questão física do minério, tem a questão da ressonância do mineral, e tem a questão holística também, terapêutica, que muita gente fala, dos bastões, dos lasers. Então hoje, aproveitem, porque vai ser assim, aquele papo que vocês estão esperando há muito tempo. Schaen, se apresenta, por favor, seja bem-vindo aos Buscadores. Muito obrigado. Reinaldo Schaen, um entusiasta dos cristais. Minha formação é biologia, tenho especialização em marketing, então a gente conhece um pouquinho dos seres vivos, pequenos e dos de duas pernas que andam por aí. Nesse mundo mineral, a gente tem aquela lembrança da infância de ir numa praia catar pedrinhas, ir num rio catar pedrinhas e ter um baúzinho cheio de pedras. Ao mesmo tempo, isso não tem nada a ver com o que a gente tem hoje. A gente vive num mundo onde os cristais fazem parte, mesmo a gente sem saber, dentro dos celulares, dos computadores, dentro do cartão do banco que a gente usa, tudo tem silício. E a gente vive frequências, Wi-Fi, UHF, rádio, e tudo isso a gente acredita que existe. Mas quando a gente fala de cristais, isso não existe. Não é? É só uma pedra. É esotérico, e a gente veio quebrar um pouquinho isso, porque a experiência diária tem mostrado que não só é real, como impacta na nossa vida de muitas formas sem a gente saber. É uma brincadeira, como eu conversei com o Eduardo antes, do telefone sem fio. Todo mundo, quando criança, brincou de telefone sem fio. Então alguém falava, o ovo é amarelo. E depois de algumas crianças, a galinha não tem penas. E a cultura humana começou assim, transmissão oral. Então a gente tem que entender que muitas das informações que a gente tem como crença, como mito, pode ter sido perdida, distorcida nessa história toda. E muita coisa que a gente tem como crença absoluta, superstição com os cristais, tem essa distorção. E às vezes é por isso que a gente precisa reconectar com os cristais para a gente entender o real poder deles sobre a nossa vida. Perfeito, Schaen. Você sabe, você falando isso do telefone sem fio, me veio uma lembrança que eu trabalhei com harmonização de ambiente, trabalho há muitos anos, e as pessoas falam assim, eu procuro ter uma turmalina negra porque eu gosto, porque ela protege, e aí você vai estudar os princípios ativos dela e realmente ela absorve, atrai energia de energia estática. Mas aí eu também lembro de uma pessoa que ela falou assim, nossa, eu comecei a usar um pingente de turmalina negra e daquele dia em diante comecei a ficar angustiada, daí eu fiquei assim, mas ela travou o cardíaco dela, né? Porque o cristal, você tem que entender que tem cristais que eles ativam, outros anulam, né? Como também teve uma cliente
tempo atrás que colocou um cristal de quartzo bonito, mas ela colocou perto do Wi-Fi. O cristal não é um amplificador de potência? Então o que ele pode ocasionar? Tudo, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa questão, dessa frequência, se o que eu estou falando realmente faz sentido nessa questão dos minerais, de você saber escolher os cristais. A gente sempre começa com o quartzo, por exemplo. Se ele fosse simplesmente um condutor de energia, a gente teria um pedaço de quartzo num celular, numa bateria e funcionaria. Ele precisa de direcionamento, ele precisa de um design para fazer a frequência vibrar de uma forma correta. E quando a gente fala de corpo humano, a gente gosta muito de falar de alma, de espírito, e muita gente confunde as duas coisas. É frequência. Quando a gente olha a vida, a gente tem ação, tem o pensamento, e os cristais entram nisso, na ajuda da gente modular a nossa vida, a nossa frequência. Então a forma de utilizar eles vai te favorecer ou te prejudicar. Por isso cada cristal tem uma frequência própria. E no momento certo ele vai poder te amplificar, mas ele também pode te dispersar. E isso é o grande problema das fórmulas prontas, da pedra do amor, da pedra da prosperidade. A prosperidade para você é diferente para mim. Cada um de nós é um ser único, uma frequência única em momentos diferentes da vida, tem frequências diferentes. Quando a gente é uma criança, é curiosa, está aberta ao mundo. Quando você vira adulto, você está fechado, você tem medos, você tem receio, você tem seus boletos para pagar. Tudo isso altera a sua frequência. Então você vai ter um cristal para a infância, um cristal para a vida adulta, totalmente diferentes, porque suas frequências são diferentes. E aí entra também o lado do telefone sem fio. A turmalina é ótima para proteger, mas existem formas certas de usar. E se você usar de forma errada, você vai estar se auto-sabotando. Certo. Então, assim, acessórios na nossa vida é muito interessante. É uma forma prática de você ter o mineral em contato, fazer essa alteração, ajuste de frequência. Mas a cultura que existe sobre o uso vem lá de muito atrás. E são muito poucos os registros desses Sim, se perderam com o tempo, né? Porque vem desde a época dos persas, vem da época dos mesopotâmios, dos antigos egípcios, cultura chinesa, se falava muito em cristais, mas acho que é esse telefone sem fio que vai caindo a ponto de você saber que tem a pedra do signo. Isso não quer dizer que seja o seu mineral e não quer dizer que você esteja precisando dele eternamente. O nosso corpo é uma usina de frequências. E toda energia tem dois lados. Tem um lado positivo, lado negativo. E isso é imutável. Sempre vai ter um lugar que você recebe energia, outro que você emite energia. E às vezes você fala assim, é uma coisa que a gente tem que buscar muito nos estudos, procurar materiais antigos, alguns textos budistas falam sobre proteção. E lá você entende que realmente existe proteção na turmalina. Mas ao mesmo tempo, você tem dois canais na sua vida. Um que você recebe energia de fora, negativa. Então você quer se proteger. Outra, você, uma vez protegida, pode receber as coisas boas. Só que se você põe a turmalina no lugar errado, como você está usando, por exemplo... Bloqueou. Bloqueia. Então o benefício que você ia ter com uma pedra... Ônix. Perde. Ainda bem que é ônix. Mas mesmo assim, o ideal na nossa vida, se você vai escolher utilizar... Porque a energia, ela circula. Bloqueie a coisa que vem de ruim e peça o que você quer de bom. Se você põe o que te bloqueia, você bloqueia o seu pedido. E isso são pequenos detalhes que foram perdidos na nossa história.
Mas, ao mesmo tempo, com o estudo, a gente vai resgatando, quando a gente entende como funciona a energia no nosso corpo, a gente vai recuperando. Existem estudos, o Reiki, a cura prânica, são várias formas onde a gente entende que a gente tem os chakras, a gente tem a entrada de energia, mas aí, de repente, por conta da correria, da vontade de simplesmente realizar, esses detalhes se perderam. E os cristais é isso. A gente vai entender que eles são grandes guardiões de memórias. Então você não deve simplesmente, gostei desse cristal, vou levar ele para casa e vou ficar feliz da vida. Talvez você compre uma energia que não é para você, ou uma energia que precisa ser ajustada para que ela realmente traga benefícios para você. Muito bem. Para não deixar o pessoal preocupado, tipo, meu Deus do céu, tem um monte de cristal em casa, agora o que eu faço? Nós estamos falando terapeuticamente. E nós temos cristais em casa e está tudo certo. Mas, na dúvida, existe alguma forma de fazer uma limpeza nos cristais? Porque se fala muito de limpeza, né? Sim. Existem várias formas de limpar um cristal. A forma mais básica é deixar ele em contato com a natureza. Se você tem acesso a um parque, você tem acesso a um sítio, um cristal colocado sobre a terra, ele tem a troca de energia que ele precisa, ele faz o descarregamento. E é rápido, que ele né? precisa. Se você passar uma tarde brincando, deixa ele lá. Já limpou. Já resolveu. Estou com muita urgência, eu não tenho esse tempo. Existem outras formas para fazer isso. Então, água corrente, no caso de cristais de quartzo, já serviria. Você coloca embaixo da torneira, liga um pouquinho, deixa escorrer, ele já elimina muita coisa. Se você puder colocar ele num balde com água e sal, é uma outra forma. Alguns cristais não podem ser colocados ao sol, porque perdem cor, ou eles vão reagir. Então, como uma ametista, se você colocar ela no sol, ela deixa de ser roxa, deixa de ter a beleza que te atraiu primeiro. Vivianita também, né? Vivianita é um material sensível não só à luz, mas à água também. Nesses casos, você pode usar a selenita, por exemplo. Um bowl de selenita, uma barra de selenita, deixar o cristal sobre ele e a energia vai se dispersar. E esse é um processo que, às vezes, assim, quando você trabalha com cristais, você vai encontrar frequências para você. E quando você consegue se conectar com o cristal, a memória que eles carregam vem para você. Não é uma coisa que todos vão fazer, todos têm o potencial para desenvolver, mas é necessário um trabalho prévio para se harmonizar com o cristal. Muito bem, você falou uma coisa interessante da memória, me falam muito sobre códigos, registros, né? Isso é todos os minerais ou tem alguns que, de repente, como o lemuriano, alguns que o pessoal citam, que eles contêm os registros a mais, falam muito que é os cristais da nova era, da cura. Tenta dar uma abertura para o pessoal entender mais de uma forma prática o que é isso. Todo celular, você está tirando foto, guarda um número de telefone, mensagens. Então, todo quartzo, ele guarda a memória. Ele tem a capacidade de armazenar uma frequência. Então, aquela história do filme do Superman é mais ou menos aquilo? Funciona. Talvez não construa fisicamente uma fortaleza, mas num plano diferente vai existir uma construção. E, ao mesmo tempo, a gente tem que falar assim, a gente não tem acesso a isso. A memória foi feita, mas esqueceram de dar o computador para a gente ler. Um chip, se eu te der um chip hoje na mão, se você não tiver um celular para colocar, você não vai ler a informação. Ele simplesmente vai ser um chip. Então, o cristal é isso. Vai ser simplesmente uma bela peça de decoração. Você não vai acessar. Existem formas para fazer esse acesso. Ao mesmo tempo, existem alguns tipos de cristais que carregam lendas.
que podem ou não ser verdades e a gente não pode nem negar, nem comprovar. Que seriam os cristais mestres? Não. Não. A gente está falando de, por exemplo, lemurianos. Tá. Os lemurianos são tidos como cristais que foram utilizados por outros povos, que na tentativa de preservar sua cultura, foi feita essa gravação e colocados no nosso planeta. Tanto que existe toda uma lenda sobre os cristais lemurianos, porque muitos deles não são encontrados nem em rochas, nem em cavernas, eles estão na areia. Realmente. Então você pergunta assim, como isso aconteceu? É porque a cristalização de um quartzo vem do derretimento do magma, vão se separar os elementos e ele vai esfriar e vai cristalizar mais ou menos lentamente, mais ou menos concentrado, formando toda a diversidade de cristais que a gente tem. E de repente você tem lemurianos dentro de um banco de areia, num barranco a 20 metros de profundidade. Então isso sempre despertou dúvidas se isso realmente não foi colocado por um povo. E essas gravações seriam esses registros de memória de um povo que a gente não conhece. Verdade ou não, estão lá. Eu posso comprovar, numa das minhas viagens com a Renata, pela Nudo Perene, que a gente foi atrás dos cristais, a gente foi para Goiás Cristalina, e lá a gente conheceu alguns domos de cristais. E teve uma hora que teve um dia antes que tinha chovido muito, e a gente estava andando de carro, e ela falou assim, para que tem um troço brilhando no barranco, terra, estrada de chão. E ali tinha um monte de cristais soltos. Eu falei assim, alguém jogou cristal fora aqui? Não, eles estavam soltos. E conversando com o proprietário da área, ele falou, não, um dia antes não tinha nada, que às vezes chove e do nada a terra vai varrendo. Surge. E é interessante porque eu falei assim, mas ela não está colada em nenhuma pedra, em nenhuma rocha? Não, eles estão soltos. E aquilo me deixou fascinado. Como assim? Por isso a gente fala, a natureza ainda tem muito a revelar. Quartzo poderia ser só pontas. Aí a gente começa a encontrar novas formas e novas cristalizações. E cada vez que você faz um estudo, descobre que essas formas têm um propósito, têm um uso específico. Quando você fala formas diferentes, me veio uma coisa na cabeça, quando eu falei para você de cristais mestres. Alguns cristais talvez passou batido, e me corrija se eu estiver errado, Shen. Me passou batido de não ter verificado que tinha um elo do tempo ou que não tinha um trígono, porque eu não conhecia. Mas tem algumas formas que eu trabalho com cristais há muitos anos que realmente, inclusive conversando com garimpeiros e tudo mais, eles falam que inclusive eles começaram a descobrir recentemente. Como assim? A mineração é algo muito rústico. O garimpeiro está num lugar hostil, isolado, sem ferramentas adequadas, fazendo do sangue e suor um resultado. Ele vai primeiro cavar num lugar que está fácil. E se lá te rende um cristal ou mineral que for, ele vai extrair até esgotar. Quando esgotar, ele vai procurar um outro lugar. E talvez nesse outro lugar você encontre uma coisa diferente, porque as condições daquele lugar permitiram uma cristalização diferente. Perfeito. Perfeito. Eu tenho percebido isso. Então, às vezes dá a impressão que um cristal ele apareceu nesse momento, porque talvez energeticamente fosse o momento dele. E quem sabe seja, não sei. Aqui a gente é curioso. Mas coincidência ou não, alguns cristais eles começam a ficar mais em evidência. Então tem aqueles minerais reconstruídos, né, que de um lado parece que ele foi quebrado e daqui a pouco você vai ver ele reconstruiu. E aí você percebe que talvez nem levou tanto tempo para reconstruir. Mistura a questão a questão física com a questão energética? A gente consegue, dentro dos cristais, identificar processos como os processos humanos. A gente consegue fazer essa humanização. Então você vai ter o processo de cristalização sempre parte de um eixo, onde ele pode ir para os dois lados, pode ir por um lado só por conta de uma barreira física, um outro mineral,
pode ser interrompido porque a Terra é dinâmica. De repente ele está cristalizando, tem um terremoto, um abalo sísmico e torceu aquilo, quebrou, mas ele ainda tem potencial e continua crescendo. Ele conserta aquela falha, que a gente pode chamar de autocura. Autocura. E ele segue sua jornada e termina sua cristalização. Às vezes as condições mudam muito e um cristal que ia crescer de uma forma, entrou um novo mineral junto, um novo componente e cresceu uma nova forma sobre aquele, por exemplo. Perfeito. Então, os cristais são únicos exatamente por isso, porque a gente não vive num planeta estufa, onde as condições de temperatura e pressão são controladas. Então, cada cristal aqui podem ser parecidos, mas eles são únicos por isso. Shen, falando disso, me vem na cabeça uma outra coisa. Alguma experiência que você teve com você, ou com algum colega, ou que a conversa chegou até você, onde a utilização de um cristal num determinado tratamento terapêutico surtiu um efeito assim. Porque assim, eu falo por mim como terapeuta, como bom virginiano que eu sou, São Tomé, né? Tem que ver para crer. Eu comecei a utilizar alguns cristais e falei assim, mas não pode ser psicológico isso, porque não sou eu que estou percebendo a mudança, quem está percebendo a mudança é o cliente. E eu vejo que às vezes, dependendo da coloração do mineral, realmente, talvez a gente não tem como comprovar isso ainda cientificamente, mas eu vejo um resultado muito grande no uso de determinados cristais. Você tem essa experiência? Você pode falar algo a respeito disso? A gente tem frequências nos cristais. Cada frequência pode te favorecer algumas características, favorecer outras, diminuir, atenuar outras sobre você. As doenças humanas, as condições humanas, normalmente são desequilíbrios. Então, se você puder encontrar formas desse desequilíbrio ser diminuído, você vai estar ajudando um processo de cura. A gente, quando toma um remédio, a gente quer que a inflamação diminua para que o corpo possa se recuperar. A gente engessa um braço para que o osso fique perto, para que ele possa se cristalizar e consertar. A gente não tem cura, a gente tem um auxiliar de cura. Perfeito. A gente toma um antibiótico para matar as bactérias, mas para que o corpo, a garganta inflamada, possa se regenerar. Os cristais podem fazer a mesma coisa. Eles podem ser auxiliares no processo de cura. A diferença, talvez, é que eles possam ir além da cura física. A gente é um ser onde a gente tem que sentir emoções. Se a gente não sentisse emoções, a diferença entre nós e uma pessoa em coma não existiria. O que uma pessoa em coma não tem hoje? Emoções. E ela, por não expressar emoções, ela está presa num corpo Sim. que não se movimenta. Então, existe a emoção. E para existir emoção, existe uma frequência. E os cristais, ao contrário de um remédio que a gente compra na farmácia, podem atuar nessas frequências. Perfeito. Falando em frequência e falando dos cristais, cada cristal tem uma cor, teoricamente. Significa que toda pedra azul vai trabalhar o meu laríngeo ou que toda pedra rosa vai trabalhar o meu emocional? Porque as pessoas falam assim, eu preciso de uma pedra verde para o meu cardíaco. Toda pedra verde cura. Então, é isso, chegou no ponto que eu queria. Depende do mineral, depende da sua composição, depende da sua frequência. Pessoa, da frequência da pessoa. E da frequência da pessoa. Não é um conjunto aí? Porque quando a gente fala que a gente está desequilibrado, a gente tem uma receita básica. A gente tem 7 chakras, um está desequilibrado e tal. Mas, na verdade, a gente não tem 7. A gente tem uma linha de chakras. Começamos por 12, na verdade. Isso. Aí virou 7 porque é mais fácil de fazer a embalagem do cristal, porque tem as cores e tal. Então, assim,
Quando a gente volta àquela analogia do telefone sem fio, a gente entende que de um ser único, de um filamento de prata, a gente chegou em 7 chakras na lojinha. Tá. Quando a gente considera o filamento de prata, a nossa existência, que tem a nossa essência, mais a emoção que a gente precisa vivenciar para resolver os karmas, porque para resolver karma tem que ter ação. Para ter ação, tem que ter emoção, sentimento. Então os cristais podem te ajudar nisso. Agora, nem todo cristal verde vai atuar no cardíaco que você precisa, porque não é um único ponto, ele é uma faixa na sua vida. Então vão ter cristais que vão atuar na faixa que você precisa e outros que estarão fora. E quando está fora, mas não vai prejudicar? Depende. Quando você coloca água fora de um copo, o copo não aconteceu nada. Mas a mesa molhou, o chão molhou e às vezes o chão molhado te prejudica. Então, é importante a gente se conectar melhor aos cristais para utilizar eles. Melhor do que você usar, só porque a minha vizinha usou, eu vou comprar uma igual. Perfeito. Como dizia o poeta, minha pedra é ametista, minha cor é amarelo, né? E aí eu já preguei que é isso, e passo uma vida inteira, de repente, achando que a minha pedra é ametista, vibrando numa frequência do coronário, e de repente eu sou muito elemento ar e nunca vou ser terra. Então, não vamos acreditar, inclusive no que a gente está falando aqui, vocês têm que pesquisar em tudo que se fala. Porque a nossa preocupação é essa questão da manada, de tudo que se fala, que se prega, tem que ser isso. Então, uma vez um colega meu falou assim, Du, você já pensou que pelo fato de você ser virginiano, você fala que você é muito terra, e você tem que trabalhar teu elemento ar? Eu falei, pelo fato de eu ser terra, eu tenho que trabalhar meu elemento ar. Eu falei, como é que você vai trabalhar teu elemento ar se você não entendeu o que é ser terra ainda? E da mesma forma os cristais. Eu preciso me proteger, mas eu preciso primeiro saber o que é que eu estou fazendo, que eu estou atraindo tanta confusão assim. Então, em vez de carregar, às vezes, uma turma ali na negra para me proteger, vamos buscar saber o porquê que eu sou tão atacado assim, e talvez seja uma outra vertente. É só uma curiosidade, uma sementinha que eu estou plantando, né? Tem gente que fala assim, na dúvida eu vou comprar todos os cristais, uso todas as cores. Tá tudo certo. Mas ter o conhecimento específico da tua essência, do teu registro acástico, é importante, principalmente nos dias de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui nos Buscadores de Energia e nos intervalinhos aqui é onde rende a conversa, né? Os intervalos na hora do café é onde a conversa ela fica bacana. E estava falando sobre energia dos cristais, tudo o Shen começou a contar uma história, eu falei, peraí, vamos gravar. Conta, Shen. A gente falou de armazenar memórias e se isso pode ser bom, pode ser ruim. Algumas semanas atrás eu fui conhecer uma coleção de uma senhora e era uma casa linda, que é uma aqui, cheias de cristais nas paredes, tudo bem organizado, iluminado. Aí no fundo da sala eu olho assim, por que está tão escuro? Tem luz, está escuro. Tinha um quartzo lindo pendurado numa prateleira. Eu pedi assim para ela, posso ver aquela peça com um pouquinho mais de cuidado? Eu vou tirar, posso? E aí eu tentei me conectar com essa peça. Veio uma sensação de tristeza tão forte, que justificava a peça parecer tão escura. Entendi. Aí eu perguntei para a dona da peça, essa peça tem história, ela não é sua. E aconteceu alguma coisa com essa pessoa. Ela falou assim para mim, essa era a peça preferida da minha mãe, que morreu 2 semanas atrás. E ela estava falando isso, porque ela estava se sentindo mal com a coleção dela, estava se sentindo mal na casa. Eu falei assim, vamos então fazer o seguinte, porque eu percebi que a peça estava lá
como um altar, como um símbolo intocado. Você via a poeira um pouco perto, acho que ela não tinha coragem nem de chegar limpar. perto. Eu falei, você me permite? Peguei a peça, na casa dela tinha um jardim, a gente colocou no jardim um pouquinho, limpou com água, com cuidado, e energizou, limpou a memória um pouco da peça. Aí a gente recolocou e a visão da sala mudou. Que coisa, Já né? ficou clara. Aí passou mais umas 2 semanas, ela me ligou e falou assim, a vida mudou. A minha energia mudou. A minha vontade de viver melhorou. Então, assim, a gente talvez não tenha como comprovar a frequência de um cristal. Não tem como eu pôr um aparelho e medir ela naquele momento. A gente pode fazer, que nem você já me mostrou, de pôr um potenciômetro, vai ver o movimento, mas a gente não consegue falar assim. Dimensionar. É desse jeito quando a pessoa está triste, é desse jeito quando ela está alegre. A gente sabe que existe a frequência. Então, assim, esse caso, para mim, foi emblemático de entender que todo cristal, ele carrega muita história, porque isso aqui não tem 1 ano de vida. Isso aqui tem milhares de anos de vida. Isso aqui viu antes do homem e vai ver depois do homem, porque a gente vai embora, eles vão permanecer. Verdade. Então, assim, tem que impactar o nosso mundo de alguma maneira. O cristal, principalmente o lemuriano, e alguns quartos, eles têm 99,98% de sílica. Vocês têm noção que é isso? É uma bateria pura. É uma energia puríssima. Tanto é que as maiores minerações estão vindo para o Brasil para fazer os carros elétricos e condutores, tal, que são os minerais raros, né? Porque isso move um automóvel a 200 km por hora. Muito que bem. Faz um celular funcionar. Faz um celular funcionar. E o robo e os satélites que vão todos... Aliás, viu uma curiosidade? Os satélites que vocês veem que vão lá para fora, o mineral ele sai de Goiás, só para vocês terem uma ideia. De tão puro e translúcido que é. É uma bateria, uma energia pura. Você tem noção de toda a intenção que você tem na sua casa e quando você pega aquele cristal, você acha que ele não grava essa memória? Algumas pessoas vão dizer que não. Outras vão dizer que sim. Eu acredito que sim. Até mesmo porque essa história que o Shen falou é interessante, porque tem cristal que eles chegam para nós e falam, vai vender rápido esse cristal. Não vende, Shen? Até a pessoa certa chegar. Não vende. Eu falei, aí ele te posta 500 perguntas. Eu falei, não é possível. Nós tivemos um cristal aqui que até me arrepia. Era a coisa mais linda do mundo, uma ponta enorme de 8 quilos, que o preço já estava no preço de custo. Eu falei, não é possível. Ele ficou 2 anos esse cristal com a gente. Ele nunca ficou tanto tempo. Até que ele foi para a pessoa certa. Aí a gente entende, né? Então também tem isso. O cristal, ele tem uma frequência. E é aquela frequência que você está precisando. E aí é interessante, porque os cristais que a gente recebe, nós estamos falando agora aqui da Nudo Perene, e não é comercial não, por favor. A gente procura desimpregnar, limpar tudo, porque eles vêm com uma memória, né? E eu vou falar uma bobagem. Eu e minha esposa Renata, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente gosta tanto do cristal, daí o cristal não vende. Que a gente cria um apego no cristal, cara. E é incrível. O pessoal olha do lado e aquele não vende. Eu falei, amor, a gente precisa desapegar do cristal para ele ir embora. Porque é isso. E aí não tem como dizer que não tem essa energia de memória, Shen? A gente tem que acessar. É que o acesso, ele depende de uma disciplina que no mundo moderno de hoje está muito complicada. A gente recebe muito estímulo. Você liga uma TV, tem 30 notícias em 5 minutos. Você vê um vídeo de um TikTok, 30 segundos ele explodiu meio mundo. E o cristal não pede isso. O cristal pede silêncio. Então hoje a gente não tem essa conexão porque o mundo, a lei geral, ela quer caos. Ela não quer que você acesse as informações. Do mesmo modo que os grandes poderes,
Aí a gente está falando de teorias de conspiração, não querem que o povo seja educado, não quer que a gente tenha acesso a uma vida cultural, para abrir a mente. E o cristal, ele é a coisa mais democrática que tem para isso. Você não precisa de uma drusa de formação extremamente rara para se conectar. Você pode se conectar com um cristal rolado de R$1 que você encontrou na rua. E todos eles vão ter uma memória. Porque todos eles foram formados há milhares de anos. Sim. Se essa memória vai ser útil ou não para o indivíduo, talvez a gente possa questionar. Mas, ao mesmo tempo, abrir-se a um cristal não significa que você simplesmente conectou a uma pedra, mas que você se conectou a um novo plano de existência que todos nós estamos mergulhados. Entendi. Falando assim, que o cristal tem milhões de anos e milhares de anos, eu fiquei sabendo, e não sei se é verdade ou não, que alguns cristais eles são muito mais antigos do que outros. Por exemplo, a linha do jacaré, do catedral, que eles vão nascendo um sobreposto ao outro. E talvez alguns testes de carbono tenham sido feitos falando que realmente eles têm alguns milhares de anos a mais. Na linha terapêutica, eu percebo que as pessoas elas apreciam os catedrais, os jacarés. Eu particularmente eu gosto muito. Faz algum sentido? Faz. Porque cada cristal, para se formar, ele precisa de informação, ele precisa de frequência. Um cristal como esse, aparentemente um cristal comum, como todos esses aqui da Nudo Perene. Ao mesmo tempo, ele cresceu sob uma condição única, que não foi a mesma dessa, que não foi a mesma dessa, e talvez ele tenha sido trabalhado por alguma memória de resistência, memória antiga, de persistência. Esse aqui é um cristal trigônico. Tá. O que é um cristal trigônico? Por favor. O cristal trigônico... Depois nós vamos filmar perto para vocês verem a face do trigônico. O trigônico ele tem sobre sua superfície alguns triângulos marcados que não são... parecem ter sido esculpidos sobre o lugar, sobre ele. Quando você tem um único triângulo, já é uma marca trigônica. Isso significa que na face dele. Ele já significa que ele é um cristal que carrega uma informação a mais. Existem algumas linhas de pensamento que dizem que os trigônicos são relativos ao povo de Atlântida. Existem formas de gravações diferentes de um cristal na África, de um cristal na Europa, de um cristal no Brasil. Os triângulos existem em todos os lugares. Mas no Brasil existem outras marcas além do lemuriano que são gravações muito parecidas com isso, mas como se fosse um outro idioma ou um outro dialeto, um hieroglifo, local assim, dessa nossa região. Tá. Do mesmo modo que existem outros na África, na Ásia. E quando você junta eles têm um traço em comum, uma memória absurda de conhecimento. Acima dos outros. Agora, o lemuriano seria o código de barra, né? Sim, o lemuriano é o código de barra. A gente fala que no Brasil tem alguns que a gente chama também de semente estelar, mas não é a semente estelar, porque a semente estelar é interno, mas que fora tem como se fossem pequenos ponto e vírgula ou caracóizinhos gravados como se fossem os triângulos. Não existe um sentido de assim, não, isso é uma inclusão de um outro mineral que se desgastou e deixou essas marcas. Não existe, é uma incógnita de como isso apareceu. É um processo físico? Com certeza, é uma manifestação física, mas até hoje ninguém conseguiu explicar. Por quê? Se fosse algo comum, aqui teria. Mesmo os lemurianos, que a gente fala assim, nossa, no Brasil é fácil encontrar lemuriano. É porque você está comprando cristais tirados do mesmo lugar. Sim. Quando você pega um cristal lemuriano de Minas Gerais, aí você vai para a Chapada Diamantina na Bahia, naquela fronteirinha, o cristal é limpo, não tem marca nenhuma.
Se você vai para cristalino, em Goiás, menos ainda. Você vai pegar uma ametista na Bahia, em Brumado, por exemplo, tem outra característica. Um cristal da Namíbia, na África, tem outra característica. Cada um tem um lado único, mas ao mesmo tempo, todos têm uma coisa em comum. É só silício. Silício. E junto com isso, na questão terapêutica, como você está falando do trigônico e do lemuriano, né? Tem o laser. Temos vários tipos de formação, porque assim, quando você pega um quartzo, ele basicamente ele tem a formação chamada trigonal, apesar de você ter, o normal dele são 6 faces, apesar disso é hexa, não é trigônico. Mas ele tem o quê? Uma face que pode ser um hexágono, um pentágono ou um heptágono. Nós vamos mostrar as fotos enquanto a gente conversa. E intercaladas com triângulos, em que eles na geologia chamam de faces R e faces Z. Tá. E as faces verticais chamam face M. Só que existe uma combinatória dessas faces. Algumas formações vão ter 3 faces Z e nenhuma face R, ou vão ter 3 faces R e quase nenhuma Z. Isso vai fazer que um cristal que parecia vamos falar grosso modo, um lápis, se torne uma talhadeira, por exemplo. Ou uma vela. Ou uma vela, ou um cogumelo, como a gente tem aqui, um cetro. E cada um vai direcionar a energia de uma forma. E é esse direcionamento que vai trazer para a terapia uma diferença na manipulação. Quando você, por exemplo, um cristal que é muito comum e é muito útil, biterminados. Tá. Esse aqui não é biterminado, é um biterminado que está curado. Mas é um cristal que tem as 2 pontas, por exemplo. O que significa ter 2 pontas? Ele desenvolveu todo o seu crescimento potencial para os 2 lados. Quando ele tem 2 pontas, significa que ele pode levar a informação para um lado e trazer para outro. Então ele é um canal. Perfeito. E o que você quer fazer com isso? Trazer uma energia de um lugar e levar para outro. Então existem povos que colocam biterminados na porta de casa, no batente da porta, na forma vertical, para que você, ao receber uma visita e ela deixar sua marca de energia, essa energia vai embora. Então, ele é um cristal utilizado para circular a energia. Circular energia. Não é para concentrar, é para circular. Ele não está te canalizando para você, ele está trazendo e levando embora. Então, quando a gente fala de cura, ou mesmo uma bênção, por exemplo, a gente quer receber e quer que leve embora a coisa ruim. Então o biterminado ele faz exatamente, fisicamente, essa manifestação dos nossos desejos. Ótimo. De trazer uma coisa boa e levar embora. Maravilha. Nós vamos mostrar as fotos agora de um cristal Faden. Enquanto vocês veem a foto, nós vamos falar do Faden. O Faden é vem do alemão, Faden é linha. Ele é um conjunto de cristais normalmente tabulares, eventualmente pode acontecer em outras formas, onde esse aglomerado, por algum movimento da Terra ou alguma interferência tectônica, na cristalização deles houve uma ruptura. Às vezes muito sutil, então numa forma de linha que você vê a interrupção e a autocura e ele cresceu o formato dele. Às vezes é muito mais intensa, a linha é extremamente agressiva. Você vai ter fadens a partir de 0,8 centímetros a peças com 5, 6, 7 quilos. A questão maior do faden, normalmente é um cristal todo terminado, então ele é um biterminado, não deixa de ser um biterminado, então ele canaliza muito bem a energia. Pelo fato dele ter a linha de autocura, ele é um cristal resiliente, porque ele teve que superar
um movimento, uma situação. Ele se soldou, né? Ele se consertou. Vocês vão ver as fotos. Por isso, o Faden ele sempre foi utilizado como um cristal de cura muito bom. Por quê? Pelo fato dele ter essa resiliência, ele armazena uma programação, uma intenção com uma reconstrução. Ele tem esse armazenamento de programação muito forte. E quando um terapeuta que está usando a cristaloterapia para fazer um tratamento, para jogar energia, uma intenção sobre a pessoa ou amplificar a ação de outras pedras, ele não pode perder a programação. Por mais que a gente fala que a terapia alternativa precisa da intervenção, não dá para ficar disponível todo o tempo. E a programação de um cristal é para auxiliar que a terapia seja aplicada de uma forma contínua para o paciente. Então o Faden é uma formação muito interessante porque retém melhor a programação. Interessante que você está falando, porque em vez de eu programar, sou terapeuta, em vez de eu programar um cristal lemuriano, intencionar e trabalhar, para ele trabalhar numa reconstrução, se eu tenho um Faden, ele já tem essa memória da reconstrução. Tem essa memória da reconstrução. E você não precisa brigar com a memória que o lemuriano carrega. Porque ele já carrega muito mais memória que um cristal comum. Então, às vezes, você fala assim, não, eu vou pegar qualquer cristal, vou intencionar e vou fazer um tratamento. Vai funcionar? Vai, até perder a programação. E a gente fala assim, quando você pega um celular novo, tá cheio de memória, tira quantas fotos você quiser, ele não vai ficar lento, tal. Passa 2 anos, nossa, se eu não tirar essas fotos não funciona mais, nossa, esse jogo não abre mais, eu não consigo nem entrar na internet. Então essa analogia que a gente tem que ter quando vai usar os cristais. Perfeito. Como a gente. Não adianta simplesmente fazer uma terapia para eu buscar ser uma pessoa melhor se eu não apagar meus registros do passado. Eu melhoro por um tempo, mas não quebro os contratos. Muito que bem. Eu vi você conversando com a Renata esses dias, me interessou e eu fui perguntar para ela começou a me explicar. Eu achei muito curioso. Os cristais que vocês separaram lá, que tem janela. Fala um pouco agora sobre esses que vão aparecer as fotos agora aí pra gente. Os cristais, ele tem, como eu falei, essa cristalização na face vertical, as faces R, Z, e às vezes acontece de ter intersecções, não fazem a conexão perfeita entre as faces e vão criar cruzamentos. Muitos cruzamentos simplesmente são simples, mas eventualmente 2, 3, 4 cruzamentos vão formar novas faces. A gente pode falar assim, não é face, mas visualmente seriam novas faces. Como está aparecendo nas fotos que vocês vão ver? É tido por muitos, e você vai ver isso em vários livros, vários autores, de que essas janelas formadas têm conexão com o tempo. Por quê? Como a gente falou, o cristal ele é um armazenador de memória. Só que ele não trabalha no nosso plano. Ele está trabalhando em planos etéreos, onde o tempo passa de uma outra forma, onde o tempo não é contado como o nosso, porque ele é muito mais extenso. Ele está falando do tempo que ele surgiu, que o universo surgiu. Então, quando você tem acesso a um cristal com essa janela, você tem uma maior facilidade, caso você se conecte ao cristal, a acessar essas informações. Porque assim, quando a gente pega um livro que a gente não conhece, o que a gente tem que fazer? Página 1, página 2, página 3. Imagina um livro com 1 milhão de páginas. É um cristal. Quando você tem uma janela, é como você ter um índice. Eu preciso acessar aquele tópico do presente. Então eu posso pular talvez umas
300 mil páginas e acessar. Que aí, então, há uma diferença. Tem Isso, aí você passado, vai ter... presente, explica você um vai pouquinho, ter... que vai aparecer as fotos. Você vai ter os elos que são pequenas janelinhas. Os elos do tempo passado, presente, futuro. Tá. E você vai ter uma janela maior, que ela não tem muito direcionamento, que é a janela da alma. Então são 4 formações muito parecidas, mas cada uma com uma característica diferente. Legal. Quando você conecta a um elo do tempo, você está buscando informações do passado. Quando você fala assim, mas do presente, a gente tem que lembrar que o presente é um estado de espírito que independe de onde você está agora, não é dia 14, não tem nada a ver. É o seu estar, é aquele momento que sua frequência está. Como eu falei antes, a frequência da gente varia quando a gente é criança e todo dia ela tem uma pequena variação. Então, quando a gente acessa o elo do tempo presente, a gente está acessando a nossa frequência atual. E quando a gente vai acessar o futuro, não é que eu vou ver o resultado da loteria, eu vou ver a minha frequência no futuro para que eu possa também me preparar para essa evolução. Porque, no final, a gente está aqui para viver e, para muitos, resolver os karmas. Para resolver karma, a gente tem que tomar ações, tem que ter reações ao que o meio promove. Aquele padrão que nos cerca. E quando você acessa um elo do futuro, ele te permite a entender que algumas coisas que estão acontecendo e vão acontecer com você tem padrões que você pode interferir. A gente fala muito isso, que tem gente que faz um mapa astral e acha que já está escrito, então não precisa fazer nada, é só esperar que eu vou ser rei e vou virar milionário. Não é assim que funciona. Você tem a informação e com ela você vai tomar suas decisões, fazer suas escolhas. Então o acesso a esses elos é exatamente isso. E a janela da alma te traz você, a sua essência. Então você se conecta ao seu eu. E a partir daí você também pode fazer compreender melhor o porquê das suas escolhas. Legal. Você sabe que você me fez lembrar alguns atendimentos e onde a pessoa ela falava assim, quando eu nasci minha mãe fez minha numerologia e eu tenho guardado até hoje porque diz que eu sou uma pessoa super especial, com uma espiritualidade super avançada e que eu tenho uma missão, um acesso, mas nunca trabalhou, nunca se informou. Potencial todo mundo tem. Então, não adianta você ter ou fazer um mapa astral dizendo que, olha, você tem isso, 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 se você não se trabalha, entendeu? Você também pode ser a pessoa mais... Você pode ser o novo Cristo, com perdão da palavra. Mas se você não compreender isso, nada acontece. E eu posso garantir, não é porque você comprou o quartzo que vai mudar alguma coisa. Porque eu ia chegar agora nos minerais. Então você pode ter a turmalina mais preciosa, translúcida e clara do planeta. Ou você pode ter como algo que talvez para frente a gente vai falar sobre o Blue Tara, que ainda está pesquisando, e tudo tem um porquê, um significado. Agora, você pode ter qualquer coisa, mas tudo é válido, né? Como dizia Raul Seixas, né? Tudo é livre, você pode tudo. Não tem problema, mas se você não souber conduzir ou tiver uma má intenção, muito cuidado, porque aí a gente vai entrar na questão do ego e aí o cristal ele faz uma leitura negativa disso e vai potencializar isso. Tudo é lei da causa e efeito, né, Shen? Seja os minerais, seja o que for na vida. Mas em muitos casos eu até falo, nesse caso dos cristais, a maioria do tempo eles não interferem na sua vida, porque você precisa se conectar a eles. Isso, entendeu? Porque se fosse só de estar perto dos cristais, a gente hoje já estaria encrencado. Teria um portal aqui, a gente estaria porque a gente estaria
passando por várias e várias amplificaçções simultâneas e a nossa mente não tem essa capacidade. Aí, tem que ter o acesso. É isso que nós estávamos falando. Você pode nascer com uma condição, você pode ter uma predisposição, você pode na numerologia, na astrologia, ou manter os cristais. Se você não acessar, nada acontece. Agora eu estou vendo um cristal aqui, Shen. Em alguns momentos, alguns falam até que as meninas dos olhos, os terapeutas, ultimamente, me falam um pouco sobre esse cristal. Esse aqui é um cristal intraterreno. Ele foi canalizado por Eduardo Melo alguns anos atrás, um famoso cristaloterapeuta. Eduardo Melo, inclusive, a gente vai citar ele aqui no canal. E ele, assim, canalizou essa cristalização porque ela não se enquadra em lugar nenhum. Quando a gente falou, todo cristal tem uma face Z, R e M. E ela pode ser tabular, pode ser biterminado, pode ter várias formas, mas essa aqui não encaixa em nenhum plano, porque todo cristal você consegue colocar ele num plano e ver a cristalização dele. Ao mesmo tempo, ele não é que ele quebrou, que você vê que ele é curvo, né? Ele não quebrou, ele tem terminação completa em todas as faces. Então, assim, às vezes você pega um cristal que alguém fabricou, está meio quebrado, ele não é intraterreno. Intraterreno ele tem que ser um cristal que fez tudo, todo o seu potencial, fora de um padrão, e por isso ele carrega uma grande energia. O Eduardo mesmo conta no site dele que ele demorou anos para entender o potencial dessa peça e ele até hoje continua estudando. E eu estudei muito essas peças. Os céus me permitiram ter acesso a várias peças, inclusive foi um dos motivos de ter conhecido o Eduardo. E é um cristal que aparentemente é muito pequeno, insignificante, mas ele carrega uma energia gigantesca. Então eu não falo assim, compre para fazer terapia, porque ele é um excelente material. Isso aqui é um cristal que você vai ter que estudar, meditar, se conectar, para tentar entender a sua energia. E honestamente, eu entendi vários intraterrenos, mas até agora eu não entendi onde eu posso usar. É interessante porque nós já vivenciamos aqui, em alguns momentos, com até problema de dor física, tudo, ele teve uma resposta muito rápida. Mas no persistir de ficar com ele, te dá uma resposta às vezes contrária ou te tira o sono. Então é assim, ele é legal, ele é bom, mas eu ainda também estou pesquisando. A gente fala assim, normalmente um cristal, quando aplicado numa terapia, ou numa grade, ou num círculo mágico, por exemplo, que são aplicações que você usa fisicamente o cristal, são tratamentos que demandam tempo. Você vai encontrar, seja pendulando numa radiestesia, que ele vai durar um dia, 3 horas, 4 horas, 5 dias, 90 dias, depende, cada caso vai ser um caso. Esse é um cristal que você não consegue nem ficar muito tempo perto dele se você estiver ativando ele. Ele é um daqueles cristais que quem tem um pouquinho mais de sensibilidade tem medo. Porque ele tem uma energia de resposta muito rápida. Entendi. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estudar. Sim. A gente fala assim, quando fizeram a bomba atômica, não pensaram que ela ia explodir todo o mundo. Mas, ao mesmo tempo, ela abriu campo para outras descobertas benéficas para a humanidade. Entendi. Então, assim, o estudo dos intraterrenos ou de qualquer cristal tem que ter esse significado. A gente conecta, eu falo assim, todo mundo deve estar se perguntando, se ele fala de conectar. O que é conectar com o cristal? A gente está no nosso plano 3D, com os nossos estímulos externos atuando sobre a gente e a nossa mente reagindo a isso. A energia do cristal não está nesse plano, está num outro plano.
Então a gente tem que sair desse plano para poder acessar um cristal. Ah, mas então é milagre, é charlatanismo? Não. A gente tem, de todas as civilizações que a gente tem na humanidade, a meditação, por exemplo, sempre existiu, com mais ênfase, menos ênfase. Então você vai encontrar muitos registros nos povos orientais. Na Idade Média isso era bruxaria, mas existia. Né? Então, é uma forma que a gente tem para acessar outros planos. Então, é o começo de como acessar um cristal. Perfeito. Mas o telefone sem fio nos prejudica. O telefone sem fio ele sempre prejudica, porque ele começa de um jeito e termina do outro. Mas é uma forma... Você sabe que às vezes, Shen, essa coisa do telefone sem fio, ela é interessante, porque às vezes é uma forma também de pegar aquilo que está adormecido e trazer à tona. Obviamente que a gente tem que ter o discernimento de compreender. Por exemplo, de 2 anos para cá, o que tem se falado de cristais mestres, me corrija se eu estiver errado, fez assim, deu um boom. Fez uma bolha gigantesca. E aí, muita gente pesquisando e tudo mais. Às vezes fala assim, tem gente falando bobagem, mas tem gente falando. Antes não se falava. Então, eu acho que, de novo, né, o canal ele tem esse intuito, por isso que se chama Buscadores de Energia, é trazer, você vê que aqui a gente não está falando nem o que é correto, o que é errado, mas estamos trazendo a necessidade de pesquisar. Por isso que eu gosto, o Shen sempre traz as literaturas, ele vai falar um pouco sobre isso. Tem que pesquisar, pessoal. Até naquilo que nós estamos falando, nós não somos o dono da razão, e tem que pesquisar, porque nós temos memórias que a gente desconhece. Quantos de vocês já não chegaram a pegar um cristal e falar assim, nossa, esse é meu. Esse é meu. E às vezes nem é um cristal tão diferente. É a sua conexão, é a sua memória ancestral, e para aqueles que são espiritualistas, quem sabe se não é até um registro de vidas passadas, sei lá o quê. Mas é essa conexão, e a gente também tem que respeitar essa conexão, mesmo entendendo a funcionalidade e o significado de cada cristal, tem essa conexão daquele cristal de escolher. Um passo a mais. Nossa, perdi meu cristal. Sumiu. Já procurei em tudo quanto é canto. Cumpri o que tinha que cumprir. Foi parar na mão de quem precisava. E é isso. E ele treina o desapego também, né? Que você perdeu um cristal que você tinha e ele simplesmente desaparece. Ou às vezes ele desaparece e reaparece. No momento certo. No momento certo. Sabe aquele livro que você comprou, que você entrou na livraria e você depois chegou em casa e falou assim, por que eu comprei esse livro? E você não consegue abrir uma página. 10 anos depois, você devora ele. É o momento certo, é o momentum. Na alquimia a gente chama de momentum. E o cristal é a mesma coisa, ele tem o seu momentum. Então pode ser que naquele momentum você tenha aquela necessidade de ter aquele cristal. Em outro não. Em outro ele vai parar em outra mão. E assim é com os cristais mestres. E não é porque ele é um cristal mestre que ele tem que ser um cristal feito para o terapeuta. Não, o leigo mesmo, se ele sentir necessidade de ter aquela peça, eu tenho clientes assim, que é muito interessante, que é assim, eu gosto desses cristais. Eu falei, mas por quê? Não sei, eu gosto. E faz a coleçãozinha, porque tem no íntimo, na sua memória, uma ligação. E está tudo certo. O cristal não nasceu com o nome gravado. Né? A maestria alguém deu para ele, mas ele é só um cristal. Isso aí. Agora, é importante assim a gente ter consciência de que se você quer fazer esse passo além de se conectar ao cristal, existem necessidades que precisam ser cumpridas. Quais elas, Shen? Porque a forma mais fácil de se conectar a um cristal é olhá-lo. Certo. Porque você vai se desligar de toda a energia à sua volta, vai se conectar ao cristal, vai sentir emoções e a memória dele. Qual é o problema de fazer isso? E aí colocar a sua intenção, é isso? Você põe a sua intenção.
O problema maior, e aí é onde eu falei do telefone sem fios, quando você estuda alguns textos sagrados de meditação, você tem o lado da respiração, do desligar, do desacelerar. Mas uma parte que muitos textos não falam, os textos de tradução ocidental, e muitos mestres de meditação tentam diminuir ou até ignorar esse passo, é proteção. Por quê? O cristal tem mais de milhões de anos de informação. Ele parece ser uma coisa pequenininha, mas ele armazena uma energia muito maior que a sua. Se você não tem uma proteção adequada, e apesar de você ter um canal aberto, maior do que a média das pessoas, você vai receber uma pancada e vai se atordoar. Talvez você se machuque nesse processo, porque uma vez que você abre excesso, então ele vem um raio gigante de informação, é um canal aberto. Sim. O canal, você está num estado meditativo, você e o cristal, mas o seu universo ao redor está aberto. Energias que não deveriam podem aproveitar esse canal, por exemplo. Sim, energias intrusas. Então, para aqueles que querem fazer a conexão, independente do seu credo, daquilo que você acredita, sempre visualize uma luz da sua divindade, do seu santo, do seu anjo da guarda, protegendo e te iluminando, te alimentando. Então você recebe a energia. Ao mesmo tempo, você vai receber... Após você começou a receber energia, então você está se carregando. Aí você pode se conectar e ele vai mandar essa energia para você. E você faz a meditação o tempo que você quiser acessar essa informação. Vai ter gente que não vai sentir nada num primeiro momento. Vai ter gente que vai ouvir, ver, ter visões. E aí... Quando desligar-se, quando você quer quebrar a conexão, seja por um alarme, por um rádio que a gente está ouvindo lá fora, você precisa quebrar essa energia como? Com a energia do seu protetor, devolvendo a energia. Muito bem. Dessa forma, você vai ter uma conexão com o que você quer de informação, não com más influências. Certo. Você vai, após ele devolver, seu protetor fecha o seu canal novamente. Então você não vai estar escancarado para novas energias entrar em você. Perfeito. Então, se alguém quiser fazer isso, essa é a forma que eu encontrei nos escritos e é a forma que eu consegui entender melhor essa conexão. Eu não sou perfeito, eu fiz que nem doido. Vou ficar olhando e eu apanhei, sofri muito por causa disso. Porque quando você faz essa conexão, o intuito é ganhar conhecimento e trazer leveza. O estado meditativo traz isso. Quando eu fiz esse exercício de conexão sem usar os protetores, eu saía cansado, esgotado e atordoado. Então, se você realmente se interessou e se identificou com esse exercício de conexão, porque é algo muito rico para a nossa vida, faça com a sua proteção. Perfeito, gostei. E é interessante, né? Vamos falar aqui uma curiosidade. Cristal, né? A palavra cristal lembra muito da palavra crística, Cristo. E aí você fala, você está indo para o catolicismo? Não, mas daí você pode falar de Krishna. Na verdade, né? Cristal, Krishna, Cristo, tudo está interligado. Quando você puxa isso que o Shen está falando, essa divindade, a tua fé, o teu anjo da guarda, tua crença, seja da Umbanda, do Espiritismo, do Catolicismo, você já criou uma ligação vibracional com o teu eu superior e aquilo que é de mais sagrado na sua vida. Você bloqueou essas esferas, né? Então, escutem, voltem o vídeo, quantas vezes for necessário isso que o Shen falou,
E, na verdade, lembra que a gente sempre fala, nós somos buscadores. E talvez a gente tenha só uma experiência um pouco a mais para talvez ajudar vocês a cortar o caminho e procurar fazer dessa forma. Nós vamos dar uma pausa e vamos falar sobre alguns cristais, mostrando as fotos, mostrando alguns vídeos, alguns cristais, para vocês identificarem não só os cristais mestres terapêuticos, mas, Shen, eu gostaria que você falasse desse mundo maravilhoso dos cristais, que eu vi que você trouxe umas caixinhas ali que eu fiquei louco. Eu quero uma caixinha daquela para mim. Vocês vão conhecer os cristais dele, ele vai falar a respeito de cada cristal, seja da questão física, da dificuldade, do diferente, como da questão terapêutica e energética também, tá bom? Buscadores de energia, volta já! Continuando a nossa conversa dos buscadores com o nosso grande amigo entusiasta dos minerais, Reinaldo Shen. Fala um pouco dessa variação desses cristais maravilhosos. Como eu falei, quartzo, apesar de ser muito simples, tem muita variação. Então aqui tem algumas das variações que chamam mais a atenção pelo aspecto visual e também pelo seu aspecto de cura. Como a gente falou anteriormente, esse é um cristal cetro. O cristal cetro se caracteriza por duas cristalizações. A base, uma cristalização inicial, que foi interrompida por algum motivo, e a segunda cristalização, muitas vezes de um mineral um pouquinho diferente. Então aqui uma ametista, tornando a peça um direcionador de energia. Cetro é sempre um símbolo de poder, símbolo da realeza, e nesse caso aqui ele é energeticamente um grande direcionador de energia. Perfeito. Ele ocorre de vários tamanhos. Aqui a gente tem um outro cetro brasileiro, também com duas cristalizações diferentes, num tamanho muito menor do que o primeiro. São colecionáveis? Muito colecionáveis. A variedade possível de cetro é infinita. Você vai encontrar cetros com cristais, outras variações associadas, como catedral, celestial, outros minerais juntos. Existem cetros de turmalinas, que também fazem parte de uma coleção de cetros. É uma coleção bastante desejável. Perfeito. Aqui a gente tem um quartzo abacaxi ou vela, onde o cristal inicial teve uma segunda cristalização de um outro mineral, aqui no caso é feldspato, que cobriu ele inteiramente e formou esse aspecto de pequenos outros cristais, dando o abacaxi. Então a associação de quartzo é uma coisa muito comum na natureza e muito desejável, dependendo daquilo que você busca nos cristais. Perfeito. E o fato dela ser bruta, sem lapidação, tem um diferencial a mais para colecionador, mas terapêutico, os princípios ativos são os mesmos. A energia é a mesma. É a mesma, né? Você pode pegar um cristal rolado, um cristal bruto, ele vai ter a mesma energia. Pode ter uma pequena diferença de memória? Sim, porque o corpo físico é o corpo de memória do cristal. Para lapidar, para polir, você perde material. Então você obrigatoriamente vai perder um pouco da memória. Mas o princípio ativo é o mesmo. Mas o princípio está lá. E outra, tem tanta coisa lá dentro que talvez o que se perdeu não seja exatamente aquilo que você acessaria. Ninguém tem como acessar um cristal 100%. Perfeito. Tá? Então vale. Se você só pode comprar um cristal rolado, também vale você se conectar a ele. E um dia você vai conhecer outras peças. Isso também pode ser com banho de titânio, porque o princípio ativo continua lá dentro, certo? Toda intervenção humana muda a vibração do cristal. Certo. Alguns cristais, algumas intervenções, tem autores que permitem. Robert Simmons fala que o cristal com titânio, por exemplo, ainda carrega outras propriedades que associam o titânio, que é natural. Certo. Tem outros autores que são totalmente contra. Então, mas é assim, se você gosta, se você se conecta, faça isso. Não tem, ninguém te obriga a ter um único cristal. Normalmente quem começa tem uma coleção. Seja mais um item da sua coleção, mais um item que você vai estudar. A gente fala, ninguém nasceu e morreu lendo um único livro.
Então, ninguém vai nascer e morrer lendo um único cristal. Fica a dica. Agora, uma coisa que chama muito a atenção de colecionadores e traz uma admiração muito grande para o mundo dos quartzos são os chamados quartzos xamânicos. Dentro deles você vai ter inclusões de diversos tipos de minerais, cloritas, hematitas, óxidos de manganês, que vão trazer pequenas composições de universos dentro da peça. Então aqui você vê um gramado de uma montanha e a imaginação corre solta. Aqui vamos ter outras peças que vão lembrar o fundo do mar. Um recife de corais, por exemplo, numa peça bruta extraída em Minas Gerais. Os chamados cristais xamânicos têm dentro dele, de forma genérica, lodolitas, que são vários tipos de minerais, areias, que fazem todos uma composição única e exclusiva. Não vão existir dois cristais iguais, pode ser parecido, mas igual nunca vai acontecer. E isso também torna ele muito colecionável. Por que que tem esse nome de cristal xamânico? Xamânico remete a xamã, remete a curandeiro, remete à memória. E para muitos o cristal xamânico é um cristal de manifestação, porque dentro dele teve essa manifestação de universo. Então é um cristal que, se você quer buscar desejos, buscar realizações, é um cristal muito interessante de fazer essa conexão e utilizar ele nos trabalhos. Me vem a palavra profundidade. Sim. Né? Algo profundo. Ele traz isso. Tanto que essa peça você vê, ao contrário das outras peças que tem encostado, essa peça parece que todo o seu lodo flutua sobre a peça. Então ela é um universo à parte. Não tem nada encostando nas bordas do cristal, ele está flutuando sobre um mar cristalino. E isso é a manifestação que um cristal faz. Em algumas peças você vai encontrar, inclusive, pequenos outros cristais formados dentro dele, que são peças ainda mais únicas e com uma energia ainda maior, porque é amplificação dentro da amplificação. Perfeito. Canga rosa. Canga rosa é algo que o homem inventou, porque o quartzo rosa ele é um aglomerado cristalino que não forma drusas, ele forma grandes blocos sólidos, tanto que o quartzo rosa é muito usado na construção civil para fazer acabamentos luxuosos de prédios, shoppings, porque ele forma exatamente isso, chapas grandes, blocos grandes. Raramente você vai encontrar quartzo rosa formando drusa, quando muito, pequenas pontas, como essas peças que vocês estão vendo. Isso é o que se chamou de canga rosa, porque é uma cristalização bastante rara. Porque não é do normal desse cristal acontecer isso. Falando de não normal... A gente estava falando do titânio, que é uma intervenção humana. Por que a gente não pode condenar uma intervenção? Porque a natureza também o faz. Aqui a gente tem um fóssil, vindo do Marrocos, de uma concha, que com o passar do tempo recebeu pequenas cristalizações de sílica também. Aqui a gente não fala que formou quartzo, mas sim ágata ou calcedônia, que têm a mesma composição do quartzo, mas uma organização cristalina diferente. Então, se uma peça na natureza pode sofrer transformação e intervenção, o homem também pode fazer. É quase que um geodo. Vamos falar agora desses minerais. Diga lá, Shen. São pedras que muita gente aprecia, não são quartzos, mas nem por isso menos importantes, porque cada mineral tem uma frequência e toda frequência é importante no nosso equilíbrio. Então a gente vai falar de algumas peças que muita gente vê, muita gente aprecia. Então vou começar com a pedra da lua. A pedra da lua tem esse efeito
cromático chamado adulerescência, e por isso, desde a antiguidade, sempre foi alvo de muita admiração, como um portal da alma com o ser superior. A Pedra da Lua, ela é tão famosa que ela é uma das pedras mais falsificadas no comércio. Isso eu ia perguntar para você. Você vai encontrar desde pedras reconstituídas, resinas sintéticas que têm essa cor, que não tem a energia dessa pedra, infelizmente. E você vai encontrar a Pedra da Lua em duas formas básicas. A forma totalmente Pedra da Lua, branca, às vezes um tom amarelado, mais dourado, e a Pedra da Lua com biotita, que é a Pedra da Lua com marcas pretas. Nas joias que você encontrar vai ter bastante Pedra da Lua e um pouco umas manchas de biotita, ou vice-versa. Hoje em dia se aproveita o máximo que pode dos materiais, porque é um material muito desejado e cada vez mais raro de se encontrar. Muito bem. Por que todo mundo quer? É uma pedra que traz não só o contato com o exterior, com outros planos, mas é uma pedra de acolhimento. Dá aquela sensação de uma avó ou de uma mãe cuidando de você. É o aconchego. Então, por isso que é muito procurada e muito desejada, porque ela tem um grande efeito sobre as mulheres, para trazer paz e despertar a maternidade, tanto no recebimento como na entrega. Na doação. Perfeito. Muito bem. Essa aqui é uma pedra que é bem recente a sua descoberta, é a vivianita. Ela é cercada de mistérios, é um fosfato que se cristaliza... Pode falar, através de restos de decomposição. Restos orgânicos, vamos dizer decomposição. Assim. Então ela já foi encontrada em covas, próximos a regiões de córregos, porque ela cristaliza sobre algum substrato orgânico. É uma pedra muito frágil, mas ela tem um efeito também óptico muito interessante. Nessa peça é um pouquinho mais difícil de ver, mas ela troca entre a cor azul, verde, e ela tem um simbolismo muito interessante, porque é uma pedra de comunicação. Então hoje as pessoas estão buscando cada vez mais conhecer sobre a vivianita, porque ela tem feito grandes trabalhos energéticos favorecendo comunicação. Quando a gente fala comunicação, a gente lembra de fazer uma apresentação, de conversar com uma pessoa. Para isso existem outras pedras. Mas a vivianita, ela consegue ir além. Ela consegue transpor barreiras de comunicação entre pessoas que a comunicação é diferente. No futuro a gente pode conversar mais sobre isso. Pessoas com certas dificuldades que nós vamos falar, porque estamos pesquisando ainda. Você vai ver que ela tem uma coloração verde azulada e eu acho que muito mais em breve do que a gente imagina, a gente vai ter muita coisa a se falar dela, por causa que ela tem realmente uma energia extra. Muito bem, próxima. E a labradorita, uma das pedras mais comercializadas no mundo, porque ela tem esse efeito óptico lindo. Aqui a gente tem uma peça com uma face polida para destacar essas cores. Ela vai variar entre o amarelo, dourado, até azul, roxo, numa combinação enorme de cores. E a gente traz ela não só porque ela é muito comum e muito desejada, mas porque ela é uma pedra que também traz muita paz, muita serenidade e abertura de comunicação. Coisas que a gente está sentindo falta nesse momento na Terra. Aí, para ilustrar melhor, a bruta. A gente tem uma pedra maior, bruta, porque é muito comum você encontrar pequenas peças, pequenos pingentes, pequenas decorações, mas a labradorita é uma pedra muito mais complexa e maciça do que as pessoas imaginam. A gente sempre pensa ela pequena, mas ela pode ser e é um portal enorme
para outras dimensões. Perfeito. Vamos entrar em polêmica? Pessoal, nós vamos entrar em polêmica. Vocês gostam? Manda, Shen. Essa aqui é uma peça de quartzo com uma inclusão de água marinha. A pedra do ano de 2026. Muito bem. É o que estão comentando, né? Alguns estudos, alguns profissionais falando da pedra água marinha como uma pedra regente de 2026. A gente não vai entrar na polêmica, mas a gente vai falar assim: água marinha traz paz, serenidade e acalma os ânimos. Isso é positivo? Muitas vezes é, no mundo estressado, agitado que a gente vive. Mas, quando a gente precisa sair do lugar, sair Da zona de conforto, talvez não seja a sua melhor companhia. Não vamos entrar em polêmica já entrando. 2026 é regido por Fogo? Fogo, Marte. Né? E eu acredito que a água marinha ela vem para trazer essa calmaria. Mas entenda que algumas pessoas, como a carta da Torre no tarô, precisa da turbulência para sair da zona de conforto e o caos às vezes é necessário. Equilíbrio não é estar num extremo ou num outro. Então, as escolhas de pedras levam em consideração isso, mas às vezes a pessoa que escolheu tem uma boa intenção, mas esquece que o equilíbrio tem duas partes. Mas não vamos entrar nessa polêmica. Não, imagina. Estamos aqui simplesmente como buscadores de energia. Muita gente fala também do quartzo Murion, ou quartzo fumê escuro. Ele é muito raro na natureza. Essa é uma peça extraída há muitos anos e para alguns ainda não é preto o suficiente. Que coisa, né? Só que para isso a demanda existe enorme, assim como de um quartzo fumê. E você começa a encontrar no comércio cada vez mais quartzo negro. Verdade. Só que não é que eles acharam um lugar novo para extrair. Acharam um processo novo para ele ficar escurinho. Então tem que tomar cuidado porque existe procedimento de tingimento. Não chega a ser tingimento, mas é um bombardeamento. bombardeamento químico, térmico ou iônico através de radiação. Como a Green Gold, como o citrino do sul. Isso. Entendi. Então, assim, para muita gente, você não altera a propriedade metafísica da pedra fazendo esses tratamentos. A gente está falando de frequência, a gente está falando de ondas. Se você expôs a ondas de radiação, ondas de calor, você mudou a vibração da pedra. Molecular. Se alterou a frequência. Então, assim, por mais que ela ainda seja uma pedra natural, mas tem uma alteração molecular. é importante entender que ela não vai ser igual a uma pedra natural. Tá certo. Porque a gente está falando de crença. Então tem gente que compra uma pedra pedindo proteção e talvez não tenha essa proteção porque ela não é a pedra certa. Ela sofreu uma mutação. Vale a pena estudar um pouco mais e se sintonizar com as pedras. Agora a gente vai mostrar algumas curiosidades do mundo do quartzo, porque a gente viu até agora peças que têm um crescimento reto, elas não se curvam, porque a gente fala um material duro, um material sólido, como que ele vai se curvar? Então eu começo com esse quartzo, que apresenta curva. Olha que interessante, pessoal. É uma formação, não é muito cristalina, ela tem muita interferência de sedimentos de onde ela cresceu. Mas olha em que processo que ela passou para ela conseguir um mineral duro desse ficar curvo. Então, são situações que você vai encontrar na natureza de obstáculos físicos, obstáculos tectônicos que vão fazer um quartzo curvar. É uma ocorrência muito rara e todo quartzo curvo ele carrega uma energia de resistência porque ele deveria ter quebrado. Ele não quebrou. Ele deveria ter quebrado.
Então essa é uma peça que eu apelido de asa de anjo, porque lembra uma asa de um anjo. E ele apresenta outras maestrias também, ele tem uma cristalização catedral, ele tem tabulares dentro do conjunto, mas é uma peça que ainda demanda muito estudo e compreensão em cima dela. Aqui eu vou falar de um conjunto de quartzo tabular. O quartzo tabular ele cresce achatado. Em vez dele parecer um hexágono bem formado, ele cresce num plano só, bem achatadinho. Ao mesmo tempo, ela cresceu dentro de uma fenda, porque você tem aqui uma terminação que é onde ela cresceu, nesse outro lado, a mesma coisa. Então ela cresceu dentro de uma fenda e conseguiu se cristalizar por completo. São peças que a gente encontra na região de Diamantina, Minas Gerais com a Bahia, uma região muito peculiar de energia e traz para a gente muitas peças de formatos, energias bastante diferentes. Espetáculo. Aqui eu tenho da mesma região outra formação de tabular. Então, quando a gente fala quartzo tabular, não quer dizer que você vai ver a mesma coisa. A natureza te entrega peças únicas. É que nem Fusca, não tem dois igual. É parecido, mas não é igual. Então aqui a gente tem um tabular todo terminado, então ele cresceu nos dois lados. Ele tem a ligação, ele deve ter crescido nesse sentido. Ele é uma peça bruta, não foi muito limpa, porque em alguns momentos você não quer a peça mais limpa do mundo, você quer ter contato com essa terra, com a energia de onde ela saiu, né? É uma joia. Falando em joia, E por favor. a natureza tem seus milagres. Né? Então Olha isso. quero apresentar uma das peças mais importantes da minha coleção. É um cristal de quartzo. Apresenta uma anidra, que é uma seca do cristal de quartzo, uma outra forma, um pseudomorfo. E é uma peça que foi extraída na Bolívia, na Cordilheira dos Andes. Olha só. E, Que coisa linda a formação, né? e ela apresenta uma cristalização diferenciada, porque ela não tem os lados R, então ela só tem 3 faces, não tem os 6 costumeiros. Tem presença de óxido de ferro, que dá essa cor amarela. E ela é uma peça toda íntegra. E aí faz a gente sempre questionar ou entender a existência de um plano superior. Imagina você na altitude da montanha cavando um buraco e tirando uma peça dessas íntegra, sem quebrar. E depois essa peça teve que entrar numa caixa, descer provavelmente de burro uma montanha para ir chegar aqui no Brasil. Shen, falando nisso, o pessoal fala assim, né? Cristal é caro, é barato. Se o dia que vocês estudarem e verem como é que é um garimpo, a profundidade, semanas, meses que se leva para encontrar uma peça, dá a impressão que nós temos várias peças dessas. Não, às vezes é uma em 1 ano, 2 anos que se encontra, às vezes nem isso. Então, assim, eu acho que o cristal é aquilo que ele vale mesmo, pelo que a pessoa pede, e ponto final. Mas ao mesmo tempo a gente sempre tem que falar assim, não é porque você tem ou não uma peça dessas que você vai ter mais ou menos energia, mais ou menos contato com o superior. De novo, você pode ter esse contato com uma pedra rolada que você achou na praia. É isso aí. Desde que você tenha intenção e saiba fazer com segurança, proteção, como a gente falou, a conexão com os cristais. E o mundo não tem receita, não tem garrafas mágicas, não tem manual de instrução. Você deve viver dia a dia experiências. Algumas serão positivas, outras serão negativas. Quando você consegue uma informação que te ajuda a ir para um caminho positivo, pegue a informação, pratique,
E um dia você vai fazer a conexão do jeito que você imagina, aquela que pertence a você. Bom, meus amigos, tivemos uma entrevista para lá de especial com o Reinaldo Schaen. Queria agradecer você imensamente. Eu que agradeço. Imagina, o universo traz as pessoas para a gente como um presente. E ele é uma dessas pessoas porque ele agrega conhecimento. Tem a nossa intenção, que é trazer curadoria. Não é só entender dos cristais, mas compreender o que as pessoas querem e precisam e necessitam. E eu gosto muito dessa humildade e é o que a gente busca aqui no canal. Então, Schaen, queria te agradecer. Vai ter literaturas que você trouxe, os livros, durante as gravações. A gente falou de vários cristais que também vocês vão estar pesquisando e vendo, e revejam várias vezes o programa, porque vai ter muitos detalhes. E passo a palavra a você, meu amigo. Quero agradecer a todos por esse momento de atenção. E eu não sou o foco está aqui. São as pedras, os cristais. Muita gente fala, isso não é pedra, é mineral, é cristal. Ele é seu. Faça um bom proveito. A gente não tem pedras, a gente porta elas, porque elas existiram há muito mais tempo do que a gente existe, e elas vão continuar aqui muito tempo depois da gente partir. Perfeito. Obrigado. Somos portadores. Meu amigo, gratidão, viu? Pessoal, continue seguindo a gente, Buscadores de Energia. Volta já!